Por mais que o meu coração, minha mente, meu intuito pode falar, não, sim, eu amo a Deus, Jesus diz que nós não amamos. Sim, bem-vinda nessa Escola Tadel. O que é a Escola Tadel mesmo? Treinamento avançado de líderes. Ah, mas pastor, eu não sou líder, eu não trabalho na liderança da igreja. Meu querido, você é um líder de si, você é o líder das suas escolhas, você é o líder da sua vida. Então é necessário e importante que você esteja conosco e aprenda conosco através dessa aplicação pessoal que nós estamos fazendo da leitura bíblica. E analisando o texto junto com os vídeos, você lendo o capítulo, lendo os versículos, depois analisando aqui, você vai desenvolver na sua cabeça um método de leitura de aplicação pessoal. O que o Egito faz em nós? Sim, o que o Egito faz em nós? E para isso nós vamos trabalhar de Gênesis capítulo 12, do verso 10 ao 20. Abrão já está descendo ao Egito. Foi depois que ele subiu ao monte, contemplou Ai e decidiu por si vasculhar, andar pelos caminhos do Egito para a sustentação da sua família. E a fome era severa naquele lugar. Então, para hoje, nós vamos trabalhar em base das 3 perguntas. Então, vamos ter 3 separações e dentro dessas 3 separações, o final deste capítulo que traz o resgate divino para com Abrão do Egito. No Egito, cabe a primeira pergunta: quando vamos ao Egito? E para essa resposta nós temos que lembrar de alguns pontos do que a gente vem falando sobre Abrão e essa decisão de partir para o Egito. Bem, primeiramente, Abrão estava ali em Canaã, na terra prometida. Deus se apresentou a ele, Deus falou com ele e confirmou a promessa dele em Betel, ali na casa de Deus. Porém, Abrão, ele mudou-se para um monte que fica entre Betel e Ai. Eu chamo este monte de dúvida. Uma vida em meio termo. Quando nós temos essa vida em meio termo, os nossos olhos começam a enxergar um monte de entulho, começa a enxergar a bagunça, a desordem. E quando enxergamos essa bagunça, a desordem, o fogo da paixão vai ficando mais brando. Porque eu estou saindo da fogueira, estou saindo do centro, estou saindo do culto, estou saindo de Betel para residir, construir minha habitação no meio termo. E geralmente esse meio termo ele traz essa dúvida. O meio termo, na verdade, ele não é uma certeza, não é uma convicção. E quando estamos no meio termo, no monte da dúvida, o fogo se abranda, o fogo fica branda. E quando o fogo fica brando, potencializa ou maximiza o meu eu e diminui o efeito da promessa. Ou seja, tem um arranque, uma potencialização na minha natureza humana e a minha natureza espiritual, ela vai perdendo o seu fôlego de vida. E automaticamente quem está mais forte, mais alimentado, vai reinar.
Então, quando nós vamos para o Egito, nós começamos essa trajetória de vida para o Egito quando nós entramos num processo de dúvida, quando entramos numa vida de andar em meio termo, quando não assumimos por completo o chamado, a vocação, a nossa eleição em Cristo. Quando nós paramos naquele ponto e falamos, não quero cumprir este princípio, este mandamento de Deus, não. E quando a gente toma essa atitude, um exemplo, Deus nos chama para perdoar, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós oramos na oração do Pai Nosso. Mas nós decidimos não perdoar a tal pessoa porque ela magoou demais o meu coração, meu ego, minhas emoções, meu jeito de ser. Isso está me abatendo, isso está me machucando até hoje. Eu decido então não obedecer. E Jesus, ele fala uma coisa que é poderosa e que você tem que entender. Por isso que a gente daí parte para o Egito, porque a gente começa a enxergar o nosso monte de entulho. Jesus, ele diz o seguinte: aqueles que me amam, quem me ama, guarda as minhas palavras e pratica a lei, pratica aquilo que Deus falou. Aquele que ama, obedece a palavra. E aquele que obedece a palavra é também amado de Deus, é também amado de Jesus. E Jesus, Deus, Espírito, eles vêm até e faz morada. E seremos então daí povo dele, nação dele, templo dele, se obedecemos, se existir a permícia da obediência. Porque se não há obediência quando se conhece a palavra, nós não amamos Jesus, não amamos Deus, não amamos o Espírito Santo. E isso quem disse foi Jesus. Então, para ele saber do amor que eu tenho por ele, está atrelado a minha obediência, a minha permanência em Betel, na casa de Deus. Porque caso contrário, por mais que o meu coração, minha mente, meu intuito pode falar, não, sim, eu amo a Deus, Jesus diz que nós não amamos. Agora que a gente já sabe quando vamos para o Egito, o que é o Egito? O Egito, eu entendo que não é um local específico. O Egito é um caminho, é um meio que potencializa, que dá substância, que dá alimento ao meu lado imundo do meu interior. O Egito é o caminho que desperta para o meu eu fazer, realizar aquilo que é inegociável. Então o Egito, ele é um caminho que potencializa, que maximiza, que alimenta da substância, da corpo, da força para o meu eu interior, que é o meu lado imundo, sujo, pecado, a minha podridão. E isso desperta, me leva a alcançar, a realizar, a ter potência, poder para fazer aquilo que é inegociável para mim mesmo. Sabendo o que é o Egito e sabendo quando eu vou para o Egito, eu tenho que entender o que o Egito faz em nós. Neste momento vamos falar de 4 pessoas. Primeiro vamos apresentar Abrão, que é o centro deste nosso assunto, que é a primícia do nosso assunto. E Abrão, ele desceu para o Egito. Lembrando que ele desceu para o Egito num ponto que é importante a gente se lembrar, que ele desceu com algo legítimo sobre a sua vida. Ele desceu para o sustento
da sua família, trazer segurança, alimento, porque onde ele estava, Canaã, a fome era muito severa. Então, como um pai que cuida e ama dos seus filhos, ele tomou a posição e desceu para o Egito, para sustentar a sua família. O problema foi que neste caminho, ele se depara com o medo. E dentro desse medo, ele faz uma proposta à sua esposa, Sarai, para mentir, entre aspas, para mentir a respeito do casamento. Fale que é minha irmã, que a gente é só irmãos e vão me manter vivo por amor a ti. E realmente isso aconteceu. Ao chegar no Egito, alguns egípcios começaram a observar, viram que ela era muito bonita. Chegou este comentário aos ouvidos de Faraó, e Faraó resolveu se encantar por Sarai e pediu Sarai em casamento, oferecendo-lhe os dotes a Abrão, seu irmão. Abrão aceitou o dote por sua esposa em troca da segurança. Abrão aceitou o dote por sua esposa em troca de segurança. A segunda pessoa que nós vamos falar é a Eva. Eva, ela trocou o paraíso, ela trocou o relacionamento, ela trocou onde estava, ela trocou o ambiente por um upgrade da sua vida. Ser como Deus, ser igual a Deus. Balaão, ele trocou o seu chamado, o seu propósito, o seu povo, a sua integridade profética pelo dinheiro. Ananias e Safira trocou a comunhão e o poder do Espírito na formação da igreja pela fama. Mas algo maravilhoso temos em Deus. Ele nos ama e nos resgata de novo para Ele. Sempre Deus vai fazer a sua parte no resgate. E assim Deus também fez com Abrão. Para resgatar Abrão, Deus feriu o Egito de Abrão. Abrão, ele foi para o Egito atrás de segurança. Deus aparece a Abrão ali naquele momento para resgatá-lo e fere o seu Egito. Ele feriu a segurança, feriu o status, feriu o poder, feriu Abrão. Feriu a segurança. Abrão, você vai ter que voltar para Canaã, você vai ter que voltar para a terra de fome. Abrão, você vai ter que voltar para lá. Lá onde está insegurança, lá onde está difícil. É lá mesmo, Abrão. E nesse resgate aconteceu uma outra coisa. Além de ferir o Egito, houve uma exposição pública. Ele teve que reconhecer publicamente do seu erro e confessou ao povo o seu erro. Todo o Egito soube que Sarai era sua esposa. Todo o Egito soube que Abrão aceitou os dotes do seu senhor egípcio de Faraó pela sua esposa. Todo o Egito soube da troca de Abrão. E por último, Deus Ele nos guarda e nos encaminha de volta para casa, de volta para o lugar da onde você caiu. Apocalipse 2:5, se não me falha a memória. Lembra-te de onde você caiu. Lembrou? Traz a memória. Momento de
fragilidade, o lugar de fragilidade onde você cedeu, onde você foi para o Egito. O seu monte de dúvida, aquele monte que te faz ficar no meio termo, onde você contemplou Ai. Renuncia. Volta lá, renuncia a isso. Arrependa-te. E volte a praticar as primeiras obras. Para isso, eu preciso passar pelo processo de arrependimento, renúncia e ser ensinável. Você deve estar se remoendo por dentro, tentando imaginar, nossa, mas como Abraão teve coragem de trocar sua esposa por segurança, dinheiro, proteção? Meu querido, quantas vezes você trocou seu filho? Quantas vezes você trocou sua esposa? Quantas vezes você trocou o seu culto a Deus que você decidiu servir ao Senhor pelo trabalho, por algumas horas extras que não vão mudar a sua vida? Quantas vezes você trocou o culto por uma novela, por um filme, pelo futebol? Quantas vezes você trocou a comunhão com teu filho, dando-lhe o celular para ele ficar em silêncio, para você ter 5 minutos a mais de conforto, descanso? Complicado, né? Ah, mas a Eva, ela foi mais feroz. Quantas vezes você troca aquilo que você teme e respeita por uma mudança de você? Quantas vezes você trocou a sua identidade, o seu caráter, para ser igual a alguém e deixou de ser você? Ah, mas Balaão já é mais complicado, né? Quantas vezes nós trocamos o altar do Senhor, por coisas vãs e simples? Quantas vezes aceitamos propostas, afazeres, pelo dinheiro? Tantos pastores que se rendem ao lobby. Ananias e Safira. Ah, mas trocaram o mover do Espírito? Sim. Nós trocamos o Espírito para que o nosso nome seja falado, para que os aplausos venham. Olha como ele é bom. Por isso que a gente geralmente vai entregar uma Arnitex, tiramos a foto sorrindo para a foto antes. Nosso ego, a nossa fama. Olha como ele é bom. Mas o problema está num outro ponto também. Quando nós cristãos estamos no Egito, não ferimos somente a nós ferimos as pessoas que estão perto e nos rodeiam. Abraão, no Egito, além de ferir a sua família, o seu casamento, os que estavam com ele, feriu todo o povo do Egito. Porque Deus teve que intervir ali e o Egito inteiro sofreu, porque Abraão decidiu mentir, porque Abraão aceitou o dote. Ele não lutou pela sua casa, mas lutou pelo dinheiro, pela segurança. A Eva trouxe sobre si o encargo da humanidade. A humanidade toda sofreu. A linhagem, a genealogia completa até hoje sofre pela escolha de Eva. Balaão feriu o povo de Deus. Balaão conseguiu ferir o povo de Deus. Ananias e Safira feriu toda a família. Então, quando estamos no Egito, o que o Egito faz em nós? Nos faz
ser irreconhecíveis e aceitarmos coisas inegociáveis. E nos tornamos daí pessoas tóxicas que afetam todo mundo que nos rodeia. Deixa Deus te ensinar. Vai ter que pagar um preço. Volte para a casa do Pai. Volte para Betel. Graça e paz, meu querido, e até o nosso próximo vídeo.